Eu vou hoje encerrar aquela série de reflexões que fizemos juntos aqui durante esse mês de junho, sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Nós dissemos que Jesus Cristo nos trouxe a salvação, nós falamos que Jesus Cristo nos trouxe a redenção, a regeneração, e agora nós queremos encerrar tecendo em alguns minutos esses momentos que nos restam antes de encerrarmos, sobre o fato de Jesus ter promovido em nós a adoção, palavra que também o apóstolo Paulo usa para descrever o que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. E o texto que eu queria ler com vocês está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 15 até o verso 17. Romanos, capítulo 8, do verso 15 até o verso 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu gostaria de destacar aqui 3 questões muito claras nesse texto sobre o fato de termos sido adotados em Cristo por Deus. Uma questão que tem a ver com a teologia do próprio Evangelho, uma questão ilustrativa que podemos fazer a respeito do que o Evangelho ensina, e uma questão de aplicação prática para a nossa reflexão pessoal e para a nossa experiência do dia a dia, porque como nós costumamos sempre realçar, o que a palavra de Deus nos ensina, ela nos ensina para vivermos. Não há aqui apenas combinações para reflexões filosóficas ou metafísicas ou só teóricas. A palavra de Deus é palavra de vida. O que Jesus Cristo veio fazer por nós foi trazer vida. E é exatamente o que nós encontramos aqui nesse texto. Jesus Cristo, como nós dissemos, Ele nos salva, porque nós somos pecadores e estamos perdidos, mas Ele veio nos trazer a salvação. Jesus Cristo nos regenera, Ele nos dá uma nova vida. Foi exatamente o que essas pessoas que foram batizadas aqui hoje disseram, que elas tiveram um novo nascimento, têm uma nova vida, morreram para a velha vida e nasceram para uma nova vida em Cristo. Ele nos redime, que foi o tema da semana passada. Ele é o nosso Redentor e aquele que veio nos resgatar pagando o preço alto que foi cobrado por isso, que foi a sua própria morte e o derramamento do seu sangue por nós. E enfim, diz o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo nos adota como filhos de Deus, ou faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. Como eu disse, há 3 questões aqui, 3 caminhos que podemos tomar sobre essa questão que o apóstolo Paulo chama de adoção de Deus em Cristo de cada um de nós. A primeira é uma questão da teologia do Evangelho.
A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito, como diz o apóstolo João. A palavra unigênito significa que ele é o único Filho de Deus, da maneira como ele é, ninguém mais é. Outra questão que a Bíblia nos mostra é que nós fomos criados à imagem de Deus. Então, quando a narrativa do Gênesis apresenta o ser humano, apresenta como alguém que foi criado à imagem de Deus. Então, das criaturas todas, é a criatura que possui em si a majestade do Senhor. A maneira como nós refletimos o ser de Deus em nós é o que a Bíblia chama de sermos imagem e semelhança de Deus. E aí é que entra a questão teológica do Evangelho. A rigor, nós todos somos criaturas de Deus à sua imagem e semelhança. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Houve alguma coisa que é narrada pelo livro de Gênesis como a queda, que nos afastou de Deus e fez com que nós seguíssemos nossos próprios caminhos. E é o que a palavra de Deus chama da nossa condição de queda, de caídos. Mas isso não faz com que nós deixemos de ter a imagem de Deus em nós. Nós continuamos sendo criaturas criadas à imagem de Deus. Todo ser humano. A compreensão mais imediata disso é que todo ser humano merece dignidade, porque todo ser humano é a imagem de Deus. A vida humana tem que ser respeitada. O ser humano, numa condição de subvida, tem que ser resgatado de lá. Nós temos que estar dispostos a ajudar aqueles que não estão refletindo a imagem de Deus. Agora há pouco, por exemplo, nós falamos sobre o trabalho da Cristolândia, que trabalha com os viciados em crack, traz e os trata para que eles sejam reintegrados à sociedade. Perderam a dignidade de ser humano e precisam ser resgatados dessa perda, porque eles têm a imagem de Deus. Todo ser humano, seja quem for, em que condição esteja, todo ser humano precisa ser tratado dignamente, porque é uma criatura feita à imagem de Deus e possui a imagem de Deus nele. Acontece que o que Cristo veio fazer por nós foi trazer-nos da condição de criaturas apenas de Deus, feito à imagem dele, para a condição de filhos de Deus. E aí é que entra a teologia do Evangelho. Quando no Evangelho nós aprendemos que quando estamos em Cristo ligados a Ele, assim como Cristo é Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos vê como seus filhos quando estamos em Cristo. É como se você entrasse no avião para a Finlândia. Você vai para a Finlândia porque está no avião que vai para a Finlândia. Você só vai parar na Finlândia porque está no avião que leva para a Finlândia. É o que acontece conosco. Nós somos resgatados e nos transformamos em filhos de Deus porque estamos no Filho. É o que o apóstolo Paulo chama de estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é filho de Deus porque Jesus é o Filho. Aquele que está em Cristo está redimido porque Jesus é o Redentor. Aquele que está em Cristo é salvo porque Jesus é o Salvador. Aquele que está em Cristo está eleito porque Jesus é o eleito. É essa a consideração que o Evangelho faz. O que faz com que nós compreendamos que ganhamos muito mais em Cristo do que o que perdemos em Adão.
Se em Adão, na figura bíblica da nossa perdição, nós éramos apenas criaturas feitas à imagem de Deus, em Cristo passamos a ser filhos de Deus como Ele é. Por isso Paulo diz, vocês não receberam mais um espírito que os escravize, mas receberam o espírito que os adota como filhos de Deus. A ponto de vocês poderem ver Deus como Jesus mesmo vê. E aí ele cita a expressão, Abba, Pai. Essa expressão é importantíssima aqui, porque até onde a gente entende era a oração que Jesus fazia. Jesus chamava Deus de Abba, que é o aramaico usado pelos judeus no tempo de Cristo. A palavra Abba, essa palavra aramaica, era a palavra usada pela criança quando ela estava passando pelo desmame, quando ela começava a falar. Não é nenhuma palavra, é um balbucio. É como se fosse alguma coisa aqui que acontece na nossa língua, uma criança que começa a falar papai, papa, papi, coisas do tipo. É isso que a palavra Abba significa. O menino sendo desmamado chamava seu pai de Abba e chamava sua mãe de Rima. Eram as duas palavras aramaicas para pai e mãe. Agora, Abba é uma palavra de profunda intimidade. Então, surpreendeu aos discípulos que Jesus Cristo chamasse Deus de Abba, Pai. Chamasse Deus de papai, de papaizinho. E Jesus diz, olha, eu o chamo assim porque eu tenho intimidade com Ele. Vocês podem chamá-lo assim porque eu lhes dou esse direito de terem intimidade com o Pai. Essa é a questão da teologia do Evangelho. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, a ponto de termos a mesma intimidade que Jesus tinha com Cristo, que Jesus tinha com o Pai. A segunda questão é uma questão ilustrativa. Por que é que Paulo usa a ideia da adoção? Porque no sistema romano, na época do Império Romano, no cotidiano das pessoas, a adoção era uma coisa muito comum, mas tinha duas particularidades. A primeira particularidade da adoção é que o pai é que toma a iniciativa de adotar. A mãe toma a iniciativa de adotar. Não é o que acontece às vezes com o filho natural. Em algumas vezes, e talvez até na maior parte das vezes, a mãe engravida sem planejar, descobre que está grávida. Não foi exatamente ela que escolheu engravidar. Ela descobre que está grávida. No caso da adoção, o pai ou a mãe tomam a iniciativa de adotar o filho. E é isso que Paulo está pensando quando usa a palavra adoção. Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Deus quis nos adotar. Deus quis nos tornar filhos dele em Cristo. Por isso Jesus Cristo veio. A iniciativa foi de Deus, não nossa. Deus quis. A segunda particularidade da adoção, no sistema romano daquela época, e por isso Paulo usa a ideia aqui, é que o filho adotado tinha os mesmos direitos do filho natural, muito especialmente no que se referia à herança. Por isso que Paulo diz aqui, nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Um filho adotado herdava a mesma coisa que o filho natural herdava. Era o mesmo direito. O que o Evangelho fala sobre a nossa adoção em Cristo é que em Cristo nós temos com Deus todos os direitos de filho. Nós somos para Deus seus filhos com os mesmos direitos de Cristo. O que eu disse, o que Cristo nos dá, nós recebemos porque somos filhos de Deus. E há uma terceira palavra que eu gostaria de dar essa noite, que é a aplicação mais direta para as nossas vidas. E isso tem a ver agora conosco e com nossa experiência cotidiana e diária. Quando nós falamos que somos filhos de Deus e que Deus é nosso Pai, há aqui
um elemento de grande conforto para a gente. Porque nós temos um Pai que nos ama e cuida de nós como faz um pai ao seu filho. No Antigo Testamento, Deus é muito conhecido como o Senhor dos Exércitos, o Criador, o Todo-Poderoso. É raramente chamado de Pai. Acontece uma vez em Deuteronômio, acontece uma outra vez na profecia de Jeremias, acontece em Isaías. Em Oséias, ele não é diretamente chamado de pai, mas Oséias descreve Deus com atitudes paternas e só. Raramente a religião judaica chamava Deus de pai. Agora a experiência é outra. O Novo Testamento chama Deus de pai o tempo inteiro. E o tempo inteiro ele nos fala desse Deus de graça e de amor. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos uma vida perigosa. Viver é negócio muito perigoso. Nós estamos com nossa vida sempre em risco. Pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação de violência, pode ser uma situação de abuso do outro, pode ser uma situação de perseguição, pode ser uma situação de injustiça. De alguma forma nessa vida nós vamos experimentando uma série de aflições, uma série de desconfortos, uma série de perdas. A vida é passar por muitas fases difíceis e por muitas tribulações, sem dúvida alguma. A grande notícia que o Evangelho nos dá é que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que nos ama e nos acompanha. Nós temos um Pai que nos leva pela mão. Nós temos um Pai que nos perdoa. Nós temos um Pai que é compassivo conosco. Nós temos um Pai que nos disciplina, sim, porque Deus também nos disciplina para que aprendamos e amadureçamos. Nós temos um Pai que vai nos conduzindo no cumprimento daquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Nessa vida, nós não estamos sozinhos, porque ser filho de Deus significa que Deus é o nosso Pai. E ter Deus como Pai significa ter o seu cuidado e o seu amor conosco. Portanto, não importa qual seja a aflição que você esteja passando, não importa qual seja a grande provação, o grande sentimento de injustiça, não importa se você vai ter de atravessar alguns dias difíceis, alguns dias de aflição, não importa. A vida é isso. O que faz a diferença é que nosso Pai Celestial nos acompanha e está conosco. Ele vai nos conduzindo. O que faz a diferença é que Ele não deixa com que nos sintamos sozinhos. O que faz a diferença é que Ele faz com que sintamos o calor da Sua presença conosco. Ninguém que tem Deus por Pai pode dizer que conhece a solidão. Ninguém que tem Deus por Pai pode dizer que esteja desamparado. Ninguém que tem Deus por Pai pode dizer que não tem rumo na vida. Ninguém que tem Deus por Pai pode dizer que não tenha futuro. Ninguém que tem Deus por Pai pode dizer que não há sentido na vida. Quem tem Deus por Pai
sabe o sentido que a vida tem, o sentido que se esgota no cuidado, no amor e na graça de Deus para conosco. Por isso, Paulo diz, olha, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez um menino estava viajando sozinho num trem, ele estava num vagão de trem sozinho, correndo ali de um lado para o outro. E aí alguém interceptou e disse, menino, você está viajando sozinho, está aqui sem ninguém. Ele disse, não, eu não estou sozinho, eu estou com meu pai. Ele disse, mas você não está com medo de ficar aqui sozinho nessa viagem? Não está com medo de ficar aqui sozinho nesse trem? Ele respondeu, eu não estou com medo, porque meu pai é o maquinista do trem. Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é que é o maquinista da nossa locomotiva. Ele é o comandante do nosso barco. Ele é aquele que está conosco permanentemente. Por isso, que a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos começa dizendo, Pai nosso que está nos céus. Porque Ele não é só um Deus grande, Ele não é só um Deus justo, Ele não é só um Deus poderoso, Ele não é só o Deus criador, Ele não é só o Deus puro, Ele não é só o Deus eterno, Ele não é só o Deus da história, Ele não é só o Deus da nossa vida, Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que nos conduz. É isso que o Evangelho nos ensina. Não saiamos daqui hoje sem a certeza de que saímos daqui, mas Deus continua conosco. O culto acaba, mas Deus vai ao nosso lado. O templo fica, mas onde estivermos, Deus está conosco, porque em Cristo nós fomos transformados em filhos de Deus. Que o Senhor nos dê essa certeza e que nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar este último hino.